E aí galera, Daniel Saraiva, tudo bom com vocês? Diretamente para o canal Clube Mundo Rodoviário, na cobertura do Bus Brasil Fest, edição Campinas. E aqui galera, a gente está aproveitando o momento para mostrar para vocês duas tecnologias limpas. Claro que você já viu essas tecnologias aqui no nosso canal, mas a gente está aproveitando a Bus Brasil Fest para poder dar destaque. Aqui do meu lado, nós temos aqui o Marco Polo Enviajo D50, raro porque esse daqui ele é de teste. Ele está com chassi da BID, é um BID, é um veículo elétrico a bateria. E aqui do meu lado oposto, nós temos o Caio Milênio 4, também é raro porque ele é de teste e a gente sabe que o Milênio 4 já foi descontinuado. Nós temos ele aqui em Scania K280 a gás. Essas são as duas alternativas ao diesel. Os empresários que conseguem se planejar em relação ao fornecimento das duas matrizes energéticas, seja a eletricidade ou seja o gás, seria interessante colocar na frota de vocês, começar inicialmente por aplicações algumas específicas. Esse chassi aqui você pode aplicar ele tanto no urbano quanto no rodoviário. Chassi da Scania K280. E nós temos aqui o BID K9F, que eu já mostrei no canal, aplicação urbana e rodoviária. Bacana? Então pessoal, a gente vai mostrar aqui, continuando as imagens externas do Milênio 4, a gente tem aqui do lado esquerdo 3 pares de cilindros de gás. E lá do lado direito, por conta das portas, tem apenas um par de cilindros de gás. Isso dá uma autonomia boa, dá uma autonomia bem próxima do que é o consumo de diesel, e ele polui 90% menos do que um diesel. E lembrando que o gás, você pode extrair ele, através do refino do petróleo, que é o caso do GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Você tem a extração do petróleo da jazida de petróleo, que é o gás natural que ele fica no subsolo. E você ainda tem o biometano. O biometano você consegue obter ele através das estações de tratamento de esgoto. Por isso que é importante você ter o saneamento básico. Que você tendo saneamento básico, você coleta o esgoto, impedindo que ele polua as águas. E ainda do esgoto você consegue extrair o biometano para abastecer o veículo, você consegue o adubo para poder fertilizar o solo e aumentar a cobertura vegetal. Esse sim é um ônibus ecológico. Desde que você tenha, por exemplo, a Sabesp em São Paulo trabalhando dessa maneira, a Copasa em Minas Gerais trabalhando dessa maneira, ou serviços autônomos das cidades menores também trabalhando dessa maneira, captando o esgoto, pegando o adubo para aumentar, para fertilizar o solo, produzindo biometano. Você também tem o biometano nas fazendas que criam porcos, criam aves, que criam equinos, bovinos, e aí através dos dejetos desses animais, eles entram num processador, onde que parte vira adubo, outra parte vira biometano, para abastecer. Municipal de São Paulo, a gente pode aqui fazer um comparativo das duas lanternas. Aqui a gente tem a lanterna no formato retangular trapezoidal, e aqui nós temos a lanterna no formato retangular lateral. São os mesmos palitinhos de LED. Observem que mudando somente a posição dos palitinhos de LED, você tem um desenho com a impressão de se tornar mais moderno.
E aqui nós temos um comparativo de duas tecnologias. Aqui nós temos o veículo a gás e nós temos aqui o veículo a diesel já com a tecnologia Euro 6. Então aí, no mesmo vídeo, a gente fez 3 comparativos: elétrico, a gás e diesel. Bacana? Galera, continuando a comentar aqui sobre a parte traseira do veículo, ele é dotado de vigia traseiro e ele possui câmera de ré. O pessoal pode falar aí que é besteira, que é um luxo a mais, mas isso ajuda bastante os motoristas inexperientes ou motoristas iniciantes. Sem falar que evita também o atropelamento, porque às vezes tem alguém passando aqui pela parte traseira e aí você consegue ver. Afinal de contas, o espelho retrovisor que o motorista tem lá dentro, ele é só para ver o salão. Você não consegue ver aqui na parte traseira. Isso aqui é um auxílio bastante útil para os motoristas. Então, galera, a gente está aqui com o coração da máquina. Esse aqui é um motor ciclo Otto. Bacana? O motor ciclo Otto é um motor que ele queima GNV, GN, biometano. Claro que ele precisa das calibrações. E é o mesma ciclo de queima de combustível que é utilizada também para etanol e para gasolina. O motor ciclo Otto, diferente do ciclo diesel, ele possui uma vela que produz centelha para causar a reação da queima do combustível. Diferente do diesel, que ele queima sob pressão. Lembrando que o diesel é um óleo, então a composição química dele é uma. O gás, ele é mais seco e a composição química dele é uma outra completamente diferente. A gente tem o etanol, que é um aldeído, que é uma outra composição química. E nós temos a gasolina, que é um solvente. Infelizmente, ainda hoje, nós não temos no mercado disponível um motor que ele consiga ser equilibrado ou se moldar as taxas de compressão, que ele consiga queimar ao mesmo tempo ou de acordo com a necessidade gasolina, etanol, gás e diesel. Infelizmente a gente não tem essa tecnologia. Então, para o gás, a gente tem um motor que aí a taxa de compressão dele é mais alta e ele é mais eficiente do que os carros flex. Aí a gente tem um motor que a Scania desenvolve, a etanol, onde que ele tem uma taxa de compressão mais adequada para o etanol e ele queima de maneira mais eficiente o etanol. E tem um motor a diesel, que ele queima o diesel de maneira eficiente e com as normas Euro 6 ele se torna menos poluente. Então, galera, aqui a gente tem acesso a outra parte do motor e tem acesso também ao compressor do ar-condicionado. Mesmo esse veículo ele sendo dotado por janelas, ele possui ar-condicionado. Ele também é dotado de 3 portas, a porta do meio com elevador, como vocês podem observar aqui. Aqui nesse compartimento aqui, a gente tem acesso à válvula de abastecimento dos cilindros, que eles podem funcionar de maneira independente, de maneira conjunta. Aqui nós temos acesso ao último par de cilindros. E aqui fica a caixa de bateria trancada. E nós vamos finalizar lá dentro para vocês conhecerem a configuração interna dele. Bora, galera, conhecer a parte interna. A válvula dele está liberada, por isso que a gente abriu com as mãos. Então, galera, como esse veículo é um veículo de teste, é um veículo de demonstração, a roleta que estava aqui ela foi removida. E era daquele modelo pequeno, que é muito comum usado nos micro-ônibus. Aqui a gente tem um painel
simples da Scania. Ele não tem nada assim de extraordinário para ser diferente do modelo a gás. Aqui nós temos as teclas do câmbio automático, não é o OptiCruise. Aqui a gente tem as teclas da Toreb, essas teclas são da carroceria. E aqui nós temos o monitor da Orbi, que dá acesso às imagens da câmera de ré. Aqui nós temos o conjunto, né, de odômetro, velocímetro e conta-giros. Ali a gente tem as teclas do chassi. Aqui na parte superior a gente tem as teclas do ar-condicionado e do letreiro Mobitech. Aqui nós temos as plaquetas da Scania e da Caio. E aqui o salão de passageiros dele, ele está numa configuração sensacional, onde que o foco dele é na quantidade de pessoas sentadas. É essa configuração aqui que eu costumo elogiar nos vídeos, que é banco de fora a fora. E quando a Scania escolheu essa configuração aqui com ar-condicionado, mas com janela, foi justamente para poder rodar em sistemas que ou não tem a obrigatoriedade de ter o ar-condicionado, ou que tem a obrigatoriedade de ter o ar-condicionado, tá? Então, pessoal, nessa configuração aqui, você tem banco de fora a fora, para diversos sistemas que precisem, tanto dele com ar-condicionado, tanto dele sem ar-condicionado. Por isso que ele tem as janelas aqui com abertura, janelas comuns. E aqui a gente tem esse ônibus que ele é na configuração piso alto, que ele poderia ser aplicado no MOV municipal de Belo Horizonte, no MOV metropolitano, onde que você tem a porta do lado esquerdo nessa posição aqui, onde que seria eliminado esses dois pares de banco, e a outra porta do lado esquerdo, ela ficaria aqui, ó. Aqui no ela fica aqui de frente para essa porta do meio. Mais ou menos aqui, onde que eliminaria esses dois pares de banco. Então vocês podem observar aqui que pela quantidade de banco que tem nesse ônibus, a configuração BRT não precisava eliminar aquele tanto de banco que elimina. Não precisa daquela eliminação de tanto banco assim. Você vê que é desperdício. Outra coisa também, esse ônibus aqui poderia ser aplicado no executivo metropolitano. Claro, óbvio, mudando a configuração dos bancos. Já que ele é dotado de ar-condicionado, bastaria apenas acrescentar um porta-embrulho e cortina nas janelas. Outra aplicação também para esse ônibus seria nas linhas convencionais de Belo Horizonte. Não está tendo aí o estudo do ônibus elétrico, toda hora tem um ônibus elétrico em Belo Horizonte diferente. Está na hora de testar um ônibus a gás, né? Cadê a parceria com a Gasmig? Gasmig, e aí? Cadê o incentivo para ter um ônibus a gás em Belo Horizonte? Como que uma estatal fornecedora de gás não dá qualquer incentivo para que não somente os empresários do setor de transporte coletivo, mas também os empresários do setor de fretamento e rodoviário passam a consumir gás? Eu não tenho os números aqui em mãos, mas eu acredito que a quantidade de gás de autonomia desse ônibus aqui seja suficiente, por exemplo, para ser aplicado numa BH Itaúna, BH Divinópolis, BH Sete Lagoas, Sabará, você está aí na câmera, Sabará, como é que chama? Sabará Caeté, Sabará Belo Horizonte também. Não, aquela linha rodoviária, Santa Bárbara, Sabará Santa Bárbara, seria o ideal. Um ônibus desse aqui, configuração piso alto, não tem desculpa, porque se fosse piso baixo, ia falar assim, mas vai raspar não sei aonde. Piso alto. Lembrando que esse chassi, ele pode ser equipado com carroceria rodoviária, configuração fretamento.
Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Curta, comente, compartilhe, acompanhe a gente nas redes sociais. E eu vou buscar mostrar também ônibus antigos, que vocês sempre me pedem. E essa camisa bonitona aqui, eu adquiri com antecedência, porque a BBF 2023, edição Campinas, em homenagem à família Bellarmino. O senhor Bellarmino, ele abriu a BBF aqui conosco e pôde comentar um pouco da história dele e um pouco da história do grupo Bellarmino. Valeu, galera. Fui.